Vovó conta como a vingança a transformou em uma velhinha de coragem e sabedoria. Era uma vez, na pequena cidade de Mantena, uma velhinha chamada Marilda Ferreira dos Santos. Aos 85 anos, suas mãos enrugadas e seu olhar profundo carregavam histórias que dariam calafrios até nos mais corajosos. Uma vida de lutas, segredos e um legado sombrio. O avô dela, o coronel Juvencio Ferreira, era um homem venerado por todos, mas poucos sabiam do horror que se escondia em sua fazenda. E Marilda, jovem e inocente, apenas começava a compreender o que estava por trás de toda aquela fachada de respeito. As memórias de sua infância a assombravam. O cheiro da terra molhada, as risadas inocentes das crianças, mas, acima de tudo, o sussurro angustiante das mulheres que viviam na sombra do poder do avô. 23 mulheres escravizadas, um número que queimava em sua mente como uma cicatriz. Quando Marilda descobriu, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Aquele homem, a vida na fazenda, foi-lhe revelando segredos. A morte de sua mãe devido à tuberculose a fez mudar-se para lá, e a dor se intensificou. Marilda testemunhava as injustiças, gritos abafados, olhares de desespero. A cada passo que dava, seu coração se saturava de revolta. Ela se lembrava de sua avó, uma mulher sábia que conhecia todas as ervas medicinais. Naquele mundo cruel, as ervas se tornaram suas aliadas. Aos poucos, sua tristeza se transformou em um plano metódico de vingança. Marilda começou a envenenar as plantações do avô, fazendo isso devagar, quase como uma dança macabra. O gado que antes pastava feliz, agora parecia carregado de uma angústia inexplicável. Cada ação sua era um grito silencioso por liberdade, tanto dela quanto das mulheres que haviam sido silenciadas. No entanto, quanto mais ela avançava, mais os fantasmas do passado voltavam para atormentá-la. Cada flor, cada erva tinha histórias tristes para contar. Enquanto o sol se punha sobre Mantena, a velhinha refletia sobre suas escolhas. A coragem brotava de seu peito, mas a dor a seguia como uma sombra. Seria possível escapar das correntes do passado? A queda do império de seu avô era doce e amarga ao mesmo tempo. Marilda sabia que o caminho para a liberdade não seria fácil, que novas batalhas viriam ao seu encontro. A sensação de uma tempestade se aproximando a fazia tremer. E assim, envolta nas memórias e nos ecos de sua infância, Marilda começava a entender que a luta pela justiça não era apenas sua, mas de todas as mulheres que um dia foram esquecidas. Mas poderia ela realmente se libertar do peso de sua linhagem? A pergunta persistia, ecoando como um mantra em sua mente, enquanto o futuro se desenhava à sua frente, cheio de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz do sol se esvaía sobre Mantena,
Marilda mergulhava em suas memórias, o peso de sua linhagem a sufocando como uma neblina densa. O ar ao seu redor estava tenso, como se todas as plantas da fazenda estivessem aguardando pelo momento decisivo. A cada passo que dava, os ecos de sua infância a envolviam, mas a sombra da vingança crescia, pulsando com uma vida própria. Ela sabia que a batalha contra seu avô era apenas o começo, mas não tinha aí. Numa noite de lua cheia, enquanto o silêncio se instalava, um grito cortou o ar, cortante e agudo. Marilda, assustada, correu para o local de onde vinha o som. Ao se aproximar, encontrou a cena mais chocante de sua vida. Uma das mulheres que haviam trabalhado na fazenda, Dona Elsa, estava de joelhos na terra, com as mãos encharcadas de sangue. A fumaça de uma fogueira próximo exalava um odor forte e nauseante. Marilda congelou. Afinal, quem havia sido ferido? O olhar de Dona Elsa estava fixo em algo atrás dela. Seu rosto pálido refletia horror. O que aconteceu? Marilda conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Ele. Dona Elsa não conseguia completar a frase. O medo em seus olhos parecia dizer tudo. Foi então que Marilda olhou para trás e viu o corpo de seu avô, Coronel Juvencio, caído na terra. A expressão no rosto dele era uma mistura de confusão e dor. O silêncio em volta estava tão pesado que ela poderia ouvir sua própria respiração. Todos na fazenda pareciam paralisados, chocados. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Marilda se aproximou. O coração dela disparou. O que parecia ser um assassinato em plena luz da lua era, na verdade, um plano muito mais complexo. Ao lado do corpo estava um punhal antigo, manchado de sangue, e um papel. Ao erguer o papel, seus olhos correram pela caligrafia familiar, ágil e firme. Era uma carta de amor, mas não de seu avô para sua avó, e sim um desabafo escondido, revelando um relacionamento secreto com Dona Elsa. Marilda ficou em choque, sua mente girando. Tudo aquilo que ela acreditava saber estava desmoronando. O homem que ela via como tirano da sua família era também um amante. Dona Elsa era mais do que uma simples trabalhadora. Ela carregava segredos profundos, amores e um lado de Juvencio que nunca estivera disponível a Marilda. Ele não era apenas o opressor, mas também um apaixonado, um traidor na própria casa que deveria ser um reduto seguro. A descoberta a deixou tonta. Enquanto ela tentava processar tudo, as mulheres ao redor começaram a murmurar. O choque e a confusão mergulharam a todos em silêncio. As mulheres que antes eram apenas figuras em um quadro de dor, agora tinham a chance de reescrever suas histórias. Mas como poderiam fazer isso sem o domínio do coronel? Marilda olhou para Dona Elsa, sua expressão se transformando de temor para determinação. E então, como um eco distante, as palavras de sua avó ressurgiram em sua mente. Às vezes, o amor pode ser tão devastador quanto a vingança. O peso da herança dela estava mudando. Mas em que direção? O coração de Marilda estava em conflito. O que ela faria agora? O que essa nova verdade significava para sua busca por justiça? Como o futuro se desenhando como uma tela em branco. A velhinha percebeu que o verdadeiro inimigo poderia ser mais complexo do que imaginava. A luta estava apenas começando,
E a verdadeira batalha pela liberdade não era apenas contra seu avô, mas dentro dela mesma. Enquanto Marilda processava a nova realidade diante de seu avô caído, um zumbido crescente invadiu seus ouvidos. As mulheres ao redor a olhavam com expressões de horror, medo e confusão. O corpo de Juvencio parecia uma sombra do que foi, mas o que mais a atormentava era a imagem de Dona Elsa ajoelhada em. A tensão estava no ar, palpável, quase elétrica. Marilda respirava fundo, tentando recuperar o controle. Cada batida de seu coração parecia ecoar um lamento coletivo. O que deveria ter sido um momento de vingança culminante, agora virava um emaranhado de segredos e traições. Dona Elsa, a mulher que foi apenas um símbolo do sofrimento, agora era responsável pela morte de Juvencio? Não, ela não poderia ser. Mas as evidências estavam ali, gritantes. Por que ela fez isso? Marilda sussurrou, quase sem voz. Dona Elsa ergueu o olhar, mas ao invés de clareza, o que Marilda viu foi um terrível abismo de desespero. Ouvindo os murmúrios ao redor, as outras mulheres começaram a se agitar. Algumas se afastavam, outras se aproximavam, mas todas pareciam buscar uma explicação que ninguém tinha. Então, algo inesperado aconteceu. Um clamor estrondoso ecoou da casa principal da fazenda. Um grito que cortou o ar como uma faca. Era a voz de Pedro, o filho de Juvencio, que até então fora uma figura calma e distante. Ele apareceu em meio à multidão, pálido como um fantasma, os olhos arregalados. "O que está acontecendo?" gritou, sua voz cheia de pavor. "O pai? O que aconteceu com ele?" Marilda sentiu um nó em seu estômago apertar ainda mais. Como ela poderia explicar aquilo? O filho, que havia sido educado para venerar o avô como um herói, agora olhava para o corpo caído. "Foi Dona Elsa", começou Marilda, mas Pedro a interrompeu com uma explosão de emoções. "Ela não poderia fazer isso! Ele a amava!" ele gritou, apontando para Dona Elsa. Marilda hesitou. O amor revelacionado na carta, que não esperava ver, agora se tornava um peso a mais. O que começou como um desejo de vingança, agora se tornava uma batalha por justiça. Mas a verdade estava se desdobrando de forma horrível. As mulheres murmuravam. As vozes misturavam-se em um coro confuso de vozes, protegendo Elsa ou condenando-a. A tensão era sufocante. Marilda precisava de respostas, mas antes que pudesse formular outra frase, um barulho ensurdecedor surgiu. Do meio da escuridão, um grupo de homens apareceu, todos armados, rostos cobertos. Eram os capangas do coronel Juvencio, que estavam desaparecidos desde a confusão inicial. "Saiam do caminho!" um deles gritou, avançando em direção ao grupo. "Ninguém sai até que encontremos o responsável por isso." Marilda freou. O medo tomou conta dela e das mulheres, que se agrupavam, buscando proteção umas nas outras. Pedro, em choque, se posicionou na frente do corpo do pai. "O que vocês querem?" ele gritou, sua voz tremendo. "A verdade!" respondeu um dos homens, apontando a arma diretamente para Marilda. "E vocês vão nos ajudar a encontrá-la." Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Marilda sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ela tinha que decidir. O que fazer com a verdade que agora conhecia?
O peso da linhagem, a traição do avô, o amor secreto. Tudo se entrelaçava numa teia complexa de mentiras. Ela virou-se para Dona Elsa, que olhava com olhos cheios de desespero. Uma unidade inesperada surgiu entre elas. Elas eram mais fortes juntas. Mas o que fazer com o legado de Juvencio, o amor, a traição e a morte? A decisão de Marilda se aproximava, mas o som dos homens armados a pressionava. O futuro estava diante dela, incerto e tumultuado. Uma nova luta se desenhava, mas ao mesmo tempo, outra verdade, mais dolorosa, aguardava para ser revelada. E o que mais eles ainda escondiam? Enquanto Marilda processava a nova realidade diante de seu avô caído, um zumbido crescente invadiu seus ouvidos. As mulheres ao redor a olhar, seus rostos misturando horror, medo e confusão. O corpo de Juvencio, caído na terra, parecia uma sombra. O que mais atormentava era a imagem de Dona Elsa, ajoelhada em meio à terra, com as mãos ainda manchadas de sangue. A tensão estava no ar, palpável, quase elétrica. Marilda respirava fundo, tentando recuperar o controle. Cada batida de seu coração parecia ecoar um lamento coletivo. O que deveria ser um momento de vingança, agora se tornava um emaranhado de segredos e traições. Dona Elsa, que havia sido apenas uma vítima, era agora a responsável pela morte de Juvencio. Por que ela fez isso? Marilda sussurrou. Dona Elsa ergueu o olhar, pálida. Estava prestes a falar, quando um clamor estrondoso ecoou da casa principal. Um grito que cortou o ar como uma faca. Pedro, o filho de Juvencio, que até então foi uma figura calma, apareceu em meio à multidão, pálido como um fantasma. "O que está acontecendo?" gritou, com olhos arregalados. "Foi Dona Elsa", começou Marilda, mas Pedro a interrompeu. "Ela não poderia fazer isso. Ele a amava", gritou. As mulheres murmuravam. Algumas se afastavam. Outras se aproximavam. Mas todas buscavam uma explicação que ninguém tinha. Foi então que, num momento inesperado, algo digno de histórias aconteceu. Um estalo ecoou. Um dos homens armados, instável, disparou acidentalmente sua arma. Um tiro ecoou pelo ar. Marilda sentiu a adrenalina subir. O pânico dominou o local. E assim, como um relâmpago, tudo aconteceu muito rápido. O corpo de Pedro caiu, um braço estendido em direção a Dona Elsa. O grito do homem se transformou em um silêncio ensurdecedor. As mulheres ficaram paralisadas. O filho do coronel jazia no chão. Suas palavras finais, um eco de amor e dor, ressoaram na mente de Marilda como um fardo. Dona Elsa, em choque, olhou para o corpo de Pedro, a expressão de horror misturada à culpa. Marilda, por outro lado, queria gritar, mas a voz havia sido engolida pelo horror. "O que aconteceu?" perguntou uma das mulheres, com a voz trêmula. "Era um acidente", balbuciou Dona Elsa, os olhos transbordando lágrimas. Mas a cena ficou mais confusa ainda. Uma figura emergiu da escuridão. Uma mulher alta com um vestido esvoaçante. Ela era a esposa de Juvencio, que todos têm morrido anos atrás. Ninguém a viu chegar. O olhar dela era de raiva e dor. "O que você fez, Elsa?" berrou,
apontando o dedo. Você destruiu tudo! Houve um silêncio pesado. Cada mulher olhava entre os corpos no chão, e a esposa, que carregava um segredo tão grande quanto o próprio destino. Marilda sentia seu coração afundar. A verdade sobre o avô estava se desconstruindo, assim como a imagem de Pedro. Agora, o que poderia ter sido apenas uma questão de vingança se tornava um verdadeiro conflito de traições. O que mais vocês escondiam? Marilda perguntou, a voz embargada. A esposa de Juvencio soltou uma risada amarga, um eco que ressoou na escuridão. Ah, você acha que conhece a história? Não sabe nem a metade, minha querida. O vento soprou, carregando as palavras dela, enquanto a tensão pairava no ar. Marilda não sabia a que se referia. O que mais poderia existir nessa teia confusa de segredos? E naquele instante, com a lua observando silenciosamente, a noite se tornava mais sombria. Marilda sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Um novo abismo de revelações esperava para se abrir. E a pergunta que pairava no ar era: quem eram realmente os vilões e os heróis dessa história? Enquanto Marilda processava a nova realidade diante de seu avô caído, um zumbido crescente invadiu seus ouvidos. As mulheres ao redor olhavam com horror, medo e confusão. O corpo de Juvencio na terra parecia uma sombra do que havia sido. Dona Elsa, ajoelhada no chão, tinha as mãos ainda manchadas de sangue. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Marilda respirava fundo, tentando recuperar o controle. Cada batida de seu coração parecia ecoar um lamento coletivo. O que deveria ser um momento de vingança agonizante, agora se tornava um emaranhado de segredos e traições. Dona Elsa, que antes foi uma simples vítima, estava agora no centro de tudo. O silêncio pesava sob a lua cheia. O que você fez, Elsa? A esposa de Juvencio berrou, a dor e a raiva nas palavras. Você destruiu tudo. A cada segundo a confusão aumentava. As mulheres se agitavam, sussurrando entre si, buscando respostas. Pedro, filho de Juvencio, estava em choque. Ele finalmente olhou para Marilda, seus olhos refletindo desespero. O que você vai fazer, Marilda? Perguntou ele, sua voz tremendo. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho estrondoso veio da trilha que levava à fazenda. A terra tremeu com o som de passos pesados. Marilda virou a cabeça e só viu a escuridão se aproximando, sombras se contorcendo entre as árvores. Os homens armados que tinham chegado antes também pareceram se tensionar. Então, uma figura emergiu da noite. Era um homem alto, com um olhar profundo e nostálgico. Algo em seu jeito de andar parecia familiar. Marilda pisou com força, paralisada. Poderia ser, não. Ele estava morto. Papai! Gritou Pedro, os olhos arregalados em incredulidade, como se o mundo tivesse parado. Os homens que buscavam a verdade imediatamente arregalaram os olhos. Marilda não sabia se estava sonhando ou se a realidade pulava em sua cara de forma incompreensível. Juvencio, o coronel, era um homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um suposto acidente. Agora, ali estava ele, em carne e osso. O tumulto se espalhou pelo grupo. O olhar do coronel fixou-se em Dona Elsa e a tensão nas suas feições era palpável. A esposa de Juvencio parecia ter enlouquecido,
gritando incrédula. Como? Como você pôde voltar? Seus olhos brilhavam com raiva. Eu não pude, eu não consegui. Ele balbuciou, como se a verdade estivesse entalada na garganta. Então, a revelação chocante veio. Juvencio olhou para as mulheres que cercavam a cena, seus rostos pálidos e cheios de medo. Eu fugi. Fui obrigado a me esconder. Tudo isso foi verdade e mentira ao mesmo tempo. Marilda estava em choque. Precisava entender. O que estava acontecendo? O tirano que todos tinham medo estava vivo. E a razão por trás da sua fuga parecia estar ligada a um segredo ainda mais profundo. A culpa não é de Elsa! Juvencio gritou, interrompendo o frenesi. Foi um plano. Eu a coloquei na linha de fogo. Mas, ao mesmo tempo, eu amava. A verdade é que essa fazenda carregava segredos que muitos não podem suportar. Os murmúrios se tornaram gritos. As mulheres olhavam uma para outra, sem saber que papel jogar. O clima estava tenso, e Marilda sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. O que seus familiares, seus ancestrais, realmente tinham feito? Quais eram os passos que a levaram até aquele momento? E a pergunta que martelava em sua mente: quem deveria realmente ser responsabilizado? Enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, Marilda olhou para Dona Elsa e, em um impulso, a segurou pela mão. Precisamos descobrir a verdade. Apenas a verdade. Mas Juvencio não havia terminado. Com um gesto dramático, ele sacou um objeto brilhoso da cintura. Era um pequeno caderno desgastado, com anotações e fotos. O que poderia estar escondido ali? Ele olhou diretamente nos olhos de Marilda, o medo agora instalado em seu semblante. A verdade, ela nunca é como parece. E vocês têm que se preparar para tudo. O que vem a seguir vai mudar tudo novamente. Marilda sentiu o frio na espinha. Como tudo o que conhecia poderia mudar de novo? A chuva começou a cair, misturando-se com as lágrimas das mulheres ao seu redor. A noite agora estava em turbulência, e um novo mistério se desenhava diante delas. Ainda mais profundo do que poderiam imaginar. E nessa teia de segredos, cada um começava a questionar até onde estavam dispostos a ir por essa verdade. Marilda estava em choque. A revelação sobre o avô, desmantelando cada convicção que tinha. Juvencio, com o caderno na mão, estava ali, vivo, como se todos os fantasmas da sua infância tivessem se tornado reais. Ela sentia que a noite estava prestes a desmoronar em sua frente. A tensão no ar já insuportável. Mas antes que alguém pudesse dizer outra palavra, um novo barulho cortou os murmúrios. Um som como um racho de madeira quebrando. Dona Elsa, ainda ajoelhada, começou a tremer. Marilda percebeu que o olhar de sua avó estava fixo em algo atrás delas. Era uma porta da casa que se abria lentamente. Um rosto pálido e envelhecido apareceu e um grito ecoou. Socorro! A voz trêmula reverberou pelo ar. Era Marta, uma das mulheres mais antigas da fazenda, com os olhos arregalados de medo. Ela mergulhou na cena, tão apressada que parecia percorrido do inferno. As mulheres se afastaram, o terror refletido em seus rostos. Marta segurava algo contra o peito, coberto com um velho pano. O que aconteceu? Marilda gritou, seu coração acelerando.
As palavras saíram como um sussurro, já cheia de presságios. Marta, ofegante, fez um movimento brusco, despejando o que segurava no chão. O pano se abriu e uma nuvem de terra se elevou. Todos olhavam, horrorizados, e o que ficou exposto era um pequeno baú de madeira desgastada. As emoções atingiam quase um clímax, quando Marta, com um olhar de desespero e determinação, disse: "É isso! A verdade está aqui!" Com um puxão, ela abriu o baú, que rangeu como se estivesse acordando de um sono profundo. O que estava dentro fez a respiração de Marilda falhar. A imagem de uma jovem mulher, desenhada cuidadosamente sobre um papel amarelado. Um retrato em sépia. Era uma mulher que Marilda não reconhecia, mas cuja expressão era familiar. A semelhança com Juvencio era inegável. O murmúrio se espalhou entre as mulheres. Elas se entreolhavam, confusas e intrigadas. Marilda se inclinaram para ver melhor. O impacto do momento travou a língua dela. Juvencio, que estava prestes a falar, ficou em silêncio, olhar fixo no retrato, como se o próprio tempo tivesse parado. "Quem é ela?" Marilda perguntou, sem saber que outra coisa dizer. Um fio percorreu sua espinha. Marta deu um passo à frente, o pesar na voz. "É Maria, sua tia Marilda, a filha que Juvencio e a esposa dele deixaram para trás. Uma menina que foi escondida por anos. O mundo de Marilda girou. A revelação a pegou de surpresa. Ele tinha uma filha, uma irmã que ela não sabia que existia. E se isso era verdade, quantas mentiras mais cercavam sua família?" Juvencio olhou para Marta como se a vida dele estivesse desmoronando, revelando uma dor que era mais antiga do que todos ali. "Espera! Mas por que nunca nos contaram?" Pedro gritou, a confusão tomando conta dele. A raiva tinha deixado seus olhos ardendo. "Eles não puderam", Marta prosseguiu, a voz trêmula. Sua mãe mais do que ninguém desejou proteger Maria. Juvencio teve que escolher um lado em um momento de muita dor. Mas esse segredo seguiu pela vida. Marilda olhou para o pai, que se fez de impotente. "Foi por isso e tudo?" A voz dela falhou, sufocada pela confusão. O tempo parecia girar em torno de um eixo invisível. As verdades caindo sobre ela como uma avalanche. Então, a terra tremeu sob seus pés novamente. O silêncio que aconteceu no recinto foi quebrado por um novo ruído. Um disparo distante. Um grito ecoou das sombras. Os homens armados que tinham se multiplicado lá fora agora estavam na porta, furiosos e dispostos. Em meio a eles, um rosto que Marilda não esperava ver. "Ah, então você decidiu aparecer?" o homem disse, seus olhos brilhando com uma mistura de loucura e desejo de vingança. Era um conhecido da família, o próprio primo de Marilda, Álvaro. Ele levantou a arma e o estalo do disparo ecoou na noite. O tempo parecia parar mais uma vez quando Marilda viu tudo acontecer em câmera lenta. O que era um conflito entre avô e neta, entre passado e presente, agora se tornava uma questão de vida ou morte, com a revelação de segredos que poderiam destruir tudo. Marilda olhou para Dona Elsa e o que viu foi terror, mas também um entendimento silencioso. O jogo de manipulações e segredos chegou a um novo nível. O que mais o passado a revelaria? E finalmente a pergunta que a atormentava: quem realmente era seu avô?
E até onde chegaria para proteger o que amava? Marilda estava paralisada, olhando para a figura de Álvaro na porta. O peso do momento era quase insuportável. O tremor na sua mão, enquanto segurava a mão de Dona Elsa, foi um reflexo do caos interno. O impacto do que estava acontecendo ao redor dela era demais. Antes que pudesse processar tudo, Álvaro disparou sua arma. O barulho ecoou como um trovão. Um grito rasgou o ar. Marilda se encolheu, o coração pulsando forte. O tempo parecia desacelerar. A bala não foi para Dona Elsa, mas sim para sua mãe. O corpo de Marta caiu no chão. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo gemido de Pedro. Mãe! Não! A expressão de Álvaro se transformou de raiva em terror quando percebeu o que havia feito. Ele balançou a cabeça, confuso, como se tentasse entender que o que saiu do seu punho não era apenas um disparo, mas uma bomba que explodiu a vida de todos ali. Marilda mal conseguia respirar. O mundo ao seu redor se desfez em pedaços e ali estava uma nova camada de dor, mais profunda que a anterior. Não! Não! Pedro gritava, ajoelhado ao lado do corpo de Marta, suas mãos tremendo. O sangue se espalhava lentamente, uma mancha escura no chão sujo da fazenda. A cena era de um filme de horror. Marilda olhou para Dona Elsa, que estava tão chocada quanto ela. O que antes era uma luta por justiça, agora se tornava um jogo mortal e instável. Álvaro, o que você fez? Marilda sussurrou, a voz travada. O olhar de Álvaro era como se estivesse vendo um fantasma, perdido entre o que havia feito e o que deveria ter sido. Ele olhou para Marilda e, pela primeira vez, viu a fragilidade dela. Eu não sabia, eu não queria. Era para ser um aviso. A impotência dele era palpável, mas não havia como voltar atrás. O grupo de mulheres, que antes estava unido, fragmentava em desespero. Algumas começaram a chorar, outras a gritar. A tensão no ar se transformou em caos. Marilda se sentia perdida, como se estivesse sendo tragada por um turbilhão. O peso da linhagem agora era insuportável. Juvencio, que tinha sido súbito em sua revelação, agora ficou em silêncio, como se percebeu o que realmente havia começado. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o céu começou a escurecer, nuvens pesadas se formando. Um vento açoitado surgiu, carregando a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente. A verdade, a voz de Juvencio falhou. A verdade está mais perto do que vocês imaginam. Marilda olhou para ele, sua mente girando. O que isso significava? O que estava prestes a ser desvelado era algo que ela nunca imaginou. O passado não estava apenas ecoando, mas estava se moldando em uma nova realidade. E então, antes que pudesse compreender, Álvaro, em seu desespero, disparou novamente. A bala atingiu a parede, e o som da madeira estalando trouxe novos gritos. O pânico cresceu. As mulheres começaram a correr, não sabendo se o alvo era elas ou a própria verdade que estava sendo revelada. Marilda sentiu o puxão na mão de Dona Elsa e então, como em um filme de ação, elas correram juntas. O caos por trás delas era um mar de números. Algumas mulheres gritando, outras chorando. A relação dela com Dona Elsa mudara instantaneamente.
não era mais apenas um símbolo de dor, mas uma aliada em uma luta pela sobrevivência. O corpo de Marta se deformava ao fundo, desenhando uma cena que nenhuma delas esqueceria. Mas enquanto corriam, Marilda sentiu que ainda havia mais. Algo escondido sob a bagunça. Um segredo ainda mais profundo que poderia explodir a qualquer momento. A lembrança do caderno na mão de Juvencio a perseguiu. O que mais tinha sido escondido por trás das paredes da fazenda? E nesse momento, a única certeza que Marilda tinha era que nenhum delas estava fora de perigo. E a luta pela verdade podia custar tudo. O sussurro do passado estava prestes a se transformar em um grito ensurdecedor. Marilda e Dona Elsa corriam, o som da adrenalina explodindo em seus ouvidos. O pânico se espalhava entre as mulheres, uma onda de gritos e choros se misturando no ar. Pedro estava paralisado ao lado do corpo de Marta, os olhos dele refletindo uma dor profunda. E ali, no meio da confusão, enquanto sombras dançavam sob a luz da lua, Marilda sentia que algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Era um disparo vindo de um canto escuro da fazenda. Marilda virou a cabeça e viu um homem desconhecido surgindo na escuridão, armado, seu olhar fixo em Juvencio. O reconhecimento lhe atingiu como um soco no estômago. A estrutura de sua realidade começava a se desmoronar diante da revelação de que não era apenas a luta familiar que estava em jogo. "Você nunca deveria ter voltado", gritou o homem, com um tom de reprovação que fez todos congelarem. Marilda sentiu um frio na barriga, reconhecendo o rosto de alguém que havia visto em velhas fotografias. O irmão desaparecido de seu avô, Sebastian. "Sebastian!" Marilda exclamou, sem acreditar que ele estava ali, após tantos anos, como uma sombra no passado da família. Mas o olhar de Sebastian estava fixo em Juvencio, cheio de ódio e arrependimento. "O que você fez com a nossa família?" gritou ele, e sua voz ressoou com a fúria de um homem que havia carregado um fardo por tempo demais. Marilda percebeu que a tensão se intensificava. Não era apenas uma luta entre gerações, mas uma batalha contra segredos que haviam se acumulado por décadas. O que de fato havia ocorrido entre esses irmãos? Qual era a ira que Sebastian guardava? "Eu não fiz nada", Juvencio respondeu, sua voz hesitante, quase desesperada. "Você sabe que eu fiz o que era certo." Direto, Sebastian avançou, um gesto feroz que sugeria que a guerra estava prestes a eclodir. "Certo para quem? Para você?" Enquanto nossa família se despedaçava, a confusão tomava conta do ar. Marilda, em um golpe de clareza, perguntou: "O que aconteceu com Maria? E por que você nunca a trouxe de volta?" O corpo de todos parecia se prender. Sebastian olhou para Marilda e, por um breve momento, poderia ver um traço da mulher que poderia ter sido sua irmã. Maria não podia ficar com ele. "Fui eu quem a levei. E agora o que tenho para te mostrar?" As palavras dele fizeram ecoar vozes do passado. E no fundo, Marilda sentiu que tudo estava interligado. Essa não era apenas uma batalha entre avô e neta, mas entre irmãos e segredos. O coração dela pulsava em um ritmo que refletia o caos ao seu redor. Dona Elsa
por sua vez, não pôde mais ficar em silêncio. E se tudo isso for apenas o começo? A interrogação dela flutuou no ar pesadamente até que um tremor percorreu o solo sob seus pés. A casa começou a ranger e uma parte da parede se desfez, revelando um espaço escuro e profundo. O que estava escondido ali? O olhar de Juvencio se esvaziou. Não, não! Mas foi tarde demais. Marilda deu um passo à frente. E o buraco escuro que se abria diante dela parecia mais um portal para o desconhecido do que um simples erro no chão. Antes que ela pudesse hesitar, Sebastian gritou: Maria não está morta. O que descobrimos não é o que você pensa. O som de choque impregnou o ar enquanto Marilda lutava para entender. Aquela reviravolta era devastadora. Nada fazia sentido. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Era como se sua própria identidade estivesse em colapso. Sebastian fechou os olhos, como se preparando para o impacto. Ela está viva, escondida pelo que aconteceu. E a verdade sobre o passado de todos nós está enterrada mais fundo do que você pode imaginar. Nesse momento, a casa tremeu novamente, e os muros pareciam querer desmoronar sobre todos eles. O choque ficou estampado no rosto de Marilda, e peso da revelação ameaçando ofuscar sua visão. Agora, tudo o que ela acreditava ter construído estava em questão. Qual era a verdade completa que estavam escondendo? E o que essa nova informação significava para todos ali? A luta pelo legado da família havia se tornado uma batalha por vida e liberdade. Mas o futuro era incerto e os segredos estavam finalmente sendo ativados. O que mais a esperava nas sombras da história? Marilda estava paralisada, olhando para a figura de Álvaro na porta. O peso do momento era quase insuportável. O tremor na sua mão, enquanto segurava a mão de Dona Elsa, foi um reflexo do caos interno. O impacto do que estava acontecendo ao redor dela era demais. Antes que pudesse processar tudo, Álvaro disparou sua arma. O barulho ecoou como um trovão. Um grito rasgou o ar. Marilda se encolheu, o coração pulsando forte. O tempo parecia desacelerar. A bala não foi para Dona Elsa, mas sim para sua mãe. O corpo de Marta caiu no chão. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo gemido de Pedro. Mãe, não! A expressão de Álvaro se transformou de raiva em terror quando percebeu o que havia feito. Ele balançou a cabeça, confuso, como se tentasse entender que o que saiu do seu punho não era apenas um disparo, mas uma bomba que explodiu a vida de todos ali. Marilda mal conseguia respirar. O mundo ao seu redor se desfez em pedaços, e ali estava uma nova camada de dor, mais profunda que a anterior. Não! Não! Pedro gritava, ajoelhado ao lado do corpo de Marta, suas mãos tremendo, uma mancha escura no chão sujo da fazenda. A cena era de um filme de horror. Marilda olhou para Dona Elsa, que estava tão chocada quanto ela. O que antes era uma luta por justiça, agora se tornava um jogo mortal e instável. Álvaro, o que você fez? Marilda sussurrou, a voz travada. O olhar de Álvaro era como se estivesse vendo um fantasma. Perdido entre o que havia feito e o que deveria ter sido. Ele olhou para Marilda e, pela primeira vez, viu a fragilidade dela. Eu não sabia. Eu não queria. Era para ser um aviso. A impotência dele era palpável, mas não havia como voltar atrás. O grupo de mulheres, que antes estava unido, agora se fragmentava em desespero.
Algumas começaram a chorar, outras a gritar. A tensão no ar se transformou em caos. Marilda se sentia perdida, como se estivesse sendo tragada por um turbilhão. O peso da linhagem agora era insuportável. Juvencio, que tinha sido súbito em sua revelação, agora ficou em silêncio, como se percebesse o que realmente havia começado. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o céu começou a escurecer, nuvens pesadas se formando. Um vento açoitado surgiu, carregando a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente. A verdade, a voz de Juvencio, falhou. A verdade está mais perto do que vocês imaginam. Marilda olhou para ele, sua mente girando. O que isso significava? O que estava prestes a ser desvelado era algo que ela nunca imaginou. O passado não estava apenas ecoando, mas estava se moldando em uma nova realidade. E então, antes que pudesse compreender, Álvaro, em seu desespero, disparou novamente. A bala atingiu a parede e o som da madeira estalando trouxe novos gritos. O pânico cresceu. As mulheres começaram a correr, não sabendo se o alvo era elas ou a própria verdade que estava sendo revelada. Marilda sentiu o puxão na mão de Dona Elsa, e assim, como em um filme de ação, elas correram juntas. O caos por trás delas era um mar de gritos, algumas mulheres chorando, outras gritando. A relação dela com Dona Elsa mudara instantaneamente. Não era mais apenas um símbolo de dor, mas uma aliada em uma luta pela sobrevivência. O corpo de Marta se deformava ao fundo, desenhando uma cena que nenhuma delas esqueceria. Mas enquanto corriam, Marilda sentiu que ainda havia mais. Algo escondido sob a bagunça. Um segredo ainda mais profundo que poderia explodir a qualquer momento. A lembrança do caderno na mão de Juvencio a perseguiu. O que mais tinha sido escondido por trás das paredes da fazenda. E nesse momento, a única certeza que Marilda tinha era que nenhuma delas estava fora de perigo. E a luta pela verdade podia custar tudo. O sussurro do passado estava prestes a se transformar em um grito ensurdecedor. Enquanto atravessavam o corredor da casa, ouviam um estrondo. A porta da sala se abriu com um movimento brusco e um novo rosto surgiu. Era Maria, a mesma mulher do retrato. Mas ela não estava sozinha. Com ela, 3 homens armados, os rostos cobertos, em um avanço feroz. Maria olhou diretamente para Juvencio, agora tomado de pânico. "Você não deveria ter voltado!" ela gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu avisei para não mexer nos segredos do passado." Marilda sentiu um frio na espinha. O que Maria estava dizendo? O que mais estava escondido? A cena ficou ainda mais absurda. Os homens armados marcharam para a frente e um deles agarrou Juvencio. "É hora de você pagar pelos seus crimes", ele vociferou. Marilda ficou congelada. Segredos, mentiras, e agora essa mulher, que por tanto tempo acreditou estar morta, estava ali, cheia de vida e reivindicativa. As peças do quebra-cabeça estavam mudando de forma, e o tabuleiro estava prestes a vir abaixo. "Maria, o que está acontecendo?" Marilda perguntou, sua voz fraca, mas determinada. Mas Maria, em um gesto rápido, pôs a mão para silenciar qualquer resposta e disparou um olhar gélido a todos. "O jogo acabou! Agora todos vão saber a verdade!" E de repente,
uma explosão sacudiu a casa. O chão tremia, as paredes rangeram, e tudo o que Marilda conhecia estava prestes a desmoronar. O que realmente estava oculto? A luta pela verdade se tornava uma batalha pela sobrevivência. E agora, o passado estava retornando com tudo. O barulho da explosão sacudiu a casa. As paredes tremiam e o ar ficou pesado. Marilda sentiu seu coração disparar. Ela mal podia acreditar que a verdade sobre Maria estava surgindo em meio do caos. As palavras de Sebastian ecoavam. A verdade está mais perto do que vocês imaginam. O que mais poderia ser revelado? Maria avançou e seus olhos brilhavam com um misto de dor e determinação. Não podemos deixar que a história se repita. Se vocês pensam que acabamos com tudo agora, estão enganados. Os homens armados recuaram um passo. Não sabiam como reagir. A tensão era palpável. Marilda olhou para os rostos ao seu redor. Pedro ainda paralisado. Dona Elsa com lágrimas nos olhos. A realidade esmaga cada um deles. O que você quer dizer com isso? Marilda se permitiu perguntar, a curiosidade superando o medo. Maria respirou fundo. A verdade sobre o passado foi enterrada, mantida em segredo por muito tempo, mas está viva. É hora de libertarmos nossas vozes. Nesse instante, um novo ruído ecoou pela casa. Cada elemento pareceu vibrar com a força da revelação. A parede atrás de Maria se rompeu, revelando uma sala subterrânea, repleta de velhos objetos que pareciam contar a história da família. Colares, fotos desgastadas, cartas amareladas por décadas. Cada um deles carregava um pedaço do passado que todos tentavam enterrar. Juvencio hesitou, os olhos fixos naquela sala. O que você está fazendo? A voz dele tremia. Estou trazendo à tona a verdade que você tentou esconder. Maria gritou, gesticulando para o que estava atrás dela. Marilda sentiu uma mistura de medo e esperança. Era como se os ecos do passado estivessem gritando por justiça. Vamos ver então. Ela tomou coragem e avançou, puxando Dona Elsa junto. Todos se aproximaram da sala antiga. As palavras que nunca foram ditas estavam prestes a se libertar. Mas antes que pudessem entender, um dos homens armados disparou novamente. O tiro ecoou e tudo ficou em silêncio por um breve momento, antes que o barulho do caos se seguisse. Dona Elsa gritou. Pedro pulou na frente e Marilda sentiu uma onda de desespero. Mas ao invés de um clamor de dor, todos se prepararam para o impacto. O que mais estava em jogo? E ao mesmo tempo, a sombra de Álvaro se desfizera, revelando um homem completamente aterrorizado. Eu só queria que tudo terminasse, que a verdade nunca viesse à tona. O calor da raiva subiu nas veias de Marilda. Era tudo muito real, muito pesado. Você não pode decidir isso. Você não pode controlar nossas vidas. E assim, um confronto ocorreu. Palavras cortantes, lágrimas escorrendo. Mas no coração dela havia uma centelha de esperança. Ela se voltou para Juvencio. Você sempre teve o poder de alterar essa narrativa. É hora de contar a verdade. A pressão estava insuportável. Os rostos ao redor estavam distorcidos pela expectativa. E a sala antiga era o eco de histórias não contadas, de silêncios que gritam por serem quebrados.
Finalmente, entre a tensão e os medos, um novo chamado ecoou. Juvencio se levantou, o corpo tremendo. Está certo. Sua voz era firme, mas estava repleta de dor. A verdade incomoda, mas eu nunca quis que meus filhos sofressem. Maria tem razão. A hora é agora. E com isso, a fumaça das mentiras começou a desvanecer lentamente. Uma nova luz se abria entre as sombras, a história finalmente começando a respirar. Marilda olhou para todos. O que viria a seguir? O que mais surgiria daquela sala? Era uma nova batalha, mas agora com um único propósito: libertar as vozes que foram silenciadas. Uma nova esperança brotou ali, e todos sentiram que essas raízes profundas poderiam definir o futuro. Era o começo de um novo capítulo. Mas, ao mesmo tempo, como se todas as verdades ainda estivessem escondidas sob a superfície, a pergunta pairava no ar: quem controlaria o futuro agora que o passado tinha voltado? E você, o que faz nesse momento crucial? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.